Saiu, galera, o episódio 4 da temporada 11 de The Walking Dead. E, cara, eu vou analisar o episódio inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? HN Gamer falando. E, bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de análise. Eu vou analisar o episódio 4 da temporada 11 de The Walking Dead inteiro. Bem, o episódio começa bem intenso, né? Começa lá com aquele... no começo do episódio anterior, né? Que é o grupo lá sendo atacado e o Daryl seguindo um cara, que é um Reaper lá. Depois disso, o Daryl... aparece aquela cena do Daryl olhando o muro, pulando o muro, indo ali, pegando cover com o cachorro ali do lado, com o Reaper chegando. O Daryl pega uma garrafa, joga longe, distrai ele passa no meio da floresta. E um Reaper aparece e eles começam a brigar. Até aí tudo bem, a gente viu tudo isso no trailer. Só que aí acontecem as cenas novas, né? O Daryl tá lá lutando contra o cara, só que o cachorro ajuda e ele ataca o Reaper. Beleza. Só que o Reaper fica tão puto que ele pega o cachorro e joga no precipício. O cara fica... mano, o cara fica tão puto que o cara pega o cachorro e faz tipo assim, vai embora, vai. Depois disso, cara, aparecem mais 3 Reapers que eu particularmente já de cara já identifiquei um deles. E provavelmente todos vocês também já. Mas enfim, 3 Reapers aparecem, o Daryl ataca uma faca neles pra ele poder fugir. Mas esses 3 Reapers aqui, um deles é muito especial. E vocês vão entender o porquê. Depois disso aparece a abertura da Walking Dead. E depois a gente vê o Daryl, ele mata um Walker lá, ele começa a sujar o dele de sangue, terra, e lambuza a cara, o rosto, o corpo, pra ele se passar entre os Walkers, né? Mas depois disso a gente consegue ver aquela Reaper lá de trás, durante a noite, ela acaba encontrando o cachorro. Depois disso, o Daryl ouve uns latidos, que é do cachorro, e ele vai atrás. E adivinha quem é? É aquela cena do Daryl puxando a faca com o Reaper junto com o cachorro. E adivinha quem é o Reaper? É a Lia. Olha, eu vou confessar, eu esperava um encontro melhor, cara. Realmente, eu esperava um encontro, tipo assim, o Daryl, eles no meio de uma treta, tá ligado? Tipo assim, tá todo mundo lá brigando e tal, do nada, a Lia aparece, tipo assim, o Daryl aparece na frente da Lia, no meio da treta lá do grupo e tal, e a Lia fica paralisada, não sabe o que fazer, e o Daryl acaba metendo a porrada nela sem querer. Mas, velho, eu não esperava esse momento. Tipo assim, dela do nada aparecer e tal, mas, cara, depois eles começam a ter um papo, tipo assim, eles nem ficam, tipo assim... Ela ainda fala, tipo assim, eu achei que eu nunca mais ia te ver. Aí beleza, aí depois disso ela faz um questionário, que esse questionário se repete 10 vezes durante o episódio. É sério, velho, capaz que no episódio inteiro as mesmas perguntas foram feitas 5 vezes. É sério, não, foi meio chato, mas enfim. Depois disso a Lia pergunta quem eram aquelas pessoas que ele estava na estrada. E o Daryl falou que eram pessoas que ele se encontrou na estrada. Mas a Leia não acredita, pega uma arma na cara dele, outros 2 Reapers cercam ele e... bum. Ah não, eu errei. É depois dessa parte que começa a abertura. Depois a gente vê o Daryl, ele tá sendo meio que levado, amarrado lá com um saco de pão na cabeça. Que é aquela cena do trailer que a gente viu, só que eu tirei um print diferente aqui. Depois disso, o Daryl é levado para um galpãozinho lá. E a Lia faz as mesmas perguntas de novo. Quem eram aquelas pessoas? Por que ele estava com elas? Você conhece eles, tá? E ele sempre responde a mesma coisa. Que eram só pessoas que ele conheceu na estrada e que ele só fez um acordo com eles. Eles deram um pouco de comida para ele e ele estava junto com eles. É isso aí. Aí o Daryl ainda fala que sente muito pelo fato dela ter se esbarrado com essas pessoas. Aí ele fala que... a Lia pergunta, o que aconteceu com a sua família? A daqueles que você me falou. Porque pra quem não viu, no episódio 18 de The Walking Dead, da temporada 10, a Lia apareceu pela primeira vez, né? E ele ainda contou pra ela sobre as comunidades lá e tal.
Mas aí ele fala que a família dele escolheu a luta errada com as pessoas erradas por muito tempo. Provavelmente ele queria se referir aos sussurradores, né? Tipo assim, ele quis fazer com que ela pensasse que a família dele morreu para os sussurradores. Mas enfim. Depois disso, a Lia pega um paninho e finge que vai limpar o rosto dele, mas enfia na boca e o cara desmaia. Depois disso, ele é torturado, né? Ele acontece aquela normal cena de tortura de todos os filmes, que é um saco de pau na cabeça e jogar água por cima. E o Daryl, coitinho. Depois disso, eles fazem as mesmas perguntas sobre. Aí ele continua falando que eles eram só pessoas que estavam dando comida pra ele ficar com eles, e é isso. Tal. Depois disso, a gente vê o Daryl é levado para uma prisãozinha, uma cadeiazinha, uma cela. E do outro lado da cela, na outra cela ali na frente dele, tinha um outro cara, que é um dos caras do grupo da Meg. Porque pra quem não lembra, esse carinha aqui, ele tava lá no primeiro. Ele apareceu com a Agatha e o Colt, tá ligado? Então, ele foi levado lá e o Daryl joga na cara dele, tipo assim, meu filho, nós não somos amigos, a gente só dividiu um saco de grãos. Aí o cara entende isso como um sinal e fala que ele devia ter morrido, deixado você morrer. Ele fala assim, devia deixar você morrer de fome. Depois disso a gente vê a Lia junto com outro Reaper indo para alguma sala e a gente vê que as lâmpadas do lugar elas estão meio ruins, sabe? Elas estão acendendo e desligando. E é um negócio muito medonho. Aí depois disso a gente vê aquele carinha lá fazendo a macumba, o ritualzão dele, no corpo de um cara ali e tal. Aí depois ele fala assim, em seu nome, ó Senhor, amém. Né? Para mostrar o ponto religioso desse grupo. Aí a Leia fica triste por causa que ela perdeu um cara do grupo dela. E aparece o líder deles. E ele fala que Deus está aqui, ele está com raiva, eu tô com raiva, né? O cara tem que se sentir muito fodão pra falar isso. Mas ele eu vou explicar por quê. Depois disso, a Lia vai pra sala do Daryl, aí ela começa a fazer aquela donzela em perigo, né? A donzela que ela fala assim, nossa, eu perdi um dos meus irmãos, ele era como eu, ele perdeu a família, ele era um irmão novo, o irmão mais novo que eu nunca tive. E ela joga isso pra cima do Daryl, né? Aí ela fala o seguinte. Ela fala lá que o... Aí ela revela que ela era uma mercenária antes de tudo, depois que ela fez o exército, ela virou uma mercenária. E ela diz que se o Daryl não cooperar, ela não vai poder... Ela não vai poder impedir o que o comandante dela... O que o comandante dela vai fazer ou o que pretende fazer depois daquela conversinha ali. Aí ele começa a falar, né, que tinha uma mulher que era a líder, eles falavam em códigos porque eu era um estranho, então não confiavam nele. Tinha um cara grandão, um padre com uma shotgun, e ele foi descrevendo alguns, mas ele falou assim, eles têm dezenas de soldados, são muito mais do que os 15 que vocês têm aqui. E isso é um negócio, aí depois que o Daryl coopera, quer dizer, coopera entre aspas, né? Depois disso, ele pergunta pra Lia, quando que ele vai conhecer esse Pope? Eu vou confessar, eu pensava que era Papa. É sério, eu confundi esse Pope com Papa. Não sei porquê, mas eu confundi. Depois disso, a Lia tenta convencer o líder dela a manter o Daryl ali. Ela fala que ele vai ficar bem lá, porque ele é um lutador, eu acho que do grupo inteiro, ele e o Negan devem ser os únicos capaz de bater de frente com o Reaper, tá ligado? Eu acho que eles são os únicos. Não que eu esteja falando mal da Meg, é que a Meg, comparada com o Daryl, não encaixa, entendeu? Então, depois disso, ela fala, o líder começa a jogar na cara da Lia que eles estão passando dias atrás do inimigo porque quando no episódio 18 ela foi numa expedição de pesca com um antigo namorado.
Beleza. Aí a gente descobre que aquele momento lá atrás ela tava buscando suprimentos ou tava ali de boa pescando. Não sei. Mas enfim, depois disso ele começa a jogar na cara dela e ele fala que o olhar da Lia era aquele olhar de quem não conseguia parar de olhar pra alguém que amava, né? Que tá certo. Depois disso, a Lia tenta rebater a fala dele, falando que ele encontrou ela e ela escolheu a família dos Reapers e que ela não se arrepende daquela decisão. E depois disso, o Pope fala, beleza, eu confio mais em você do que nos outros. E depois disso a gente vê que o Daryl tá lá no armazenzinho, né? Fechadão. E a galera faz 3 perguntas iguais, né? Você tem algo a dizer? Não seja tímido, cara. Guarda essa timidez pra tua namorada, que tu vai conhecer o cara. Depois disso, a Lia. Depois disso, o Daryl ainda fala tipo assim: você não quer contar um pouco sobre ele antes de eu conhecê-lo? Que é sobre o Pope. Mas aí eles acabam sendo trancados dentro da sala e eles jogam tipo uma gasolina no lugar, embaixo da porta e bota fogo lá. O Daryl tem que provar. O Daryl tem que provar ser fodão. O Daryl acaba quebrando a janela, tirando as tábuas e quebrando o vidro. Ele acaba tirando a linha primeiro e depois ele sai. E depois disso a gente vê que isso era mais ou menos um teste para ele passar. Isso era mais ou menos um teste para ele se juntar ao grupo. Daí aí a gente consegue ver, aí eles falam tipo assim, deem boas-vindas a ele. Eles falam, aí o grupo inteiro fala Fortitudo Saludes. Não tem assim. Depois disso, o Daryl vai conversar com o cara com o líder e tal. Ele já começa perguntando, você acredita em Deus? Aí o Daryl fala que não, pá. E ele põe um whisky num copinho e bora beber. Depois disso, o cara começa a bater um papo com o Daryl, contando umas histórias de que um dia, depois tipo assim, de uma missão lá, ele voltou pra casa, um rapaz estava com ferimentos permanentes, tava tudo ruim, eles não conseguiam arrumar emprego, e que o mundo tava um desastre, que os políticos falavam mal dos políticos. Enfim, tava falando tanto que o mundo de hoje é um cocô, né? Bem, depois disso, as pessoas começaram a chamar eles de mercenários. Por quê? Porque eles faziam um trabalho sujo por dinheiro, né? Que é o que eles são, mas tudo bem. Depois disso, aí ele fala que o verdadeiro trabalho sujo começou depois da queda. Para quem não entende, a queda é... A queda representa o dia em que tudo virou apocalipse zumbi. Aí ele conta uma história de que quando as bombas estavam caindo, ele levou o grupo dele até uma igreja e eles se esconderam lá dentro. E tudo estava pegando em volta deles. E acho que no dia seguinte, ou um tempo depois, as chamas pararam, o fogo parou e ele olhou pro pessoal dele. Não tinha nenhum arranhão, nenhum ferimento, nenhuma queimadura. E foi aí que ele pensou que Deus falou, Deus existe. Aí ele faz a mesma pergunta pro Der. Você tem algum ferimento? Alguma queimadura ou algum arranhão? Não. Aí ele diz que os que sobrevivem, são os escolhidos, né? Mas beleza, depois disso, a gente vê o grupo lá dos Reapers tudo comendo, né, numa tigelinha com colher. Estão lá conversando, rindo, papapá. Depois que o Daryl volta com o líder pra fogueira, ele começa a falar sobre um cara. Um cara do grupo lá. Aí ele começa a fazer umas perguntas pro cara. Ele faz assim, onde você estava quando o Turner foi atacado? Aí o cara mente, né? O cara tá mentindo, o cara mente falando que ele estava enfrentando o inimigo. Ele estava enfrentando o inimigo, mas os ferimentos estavam nas costas, né? Então, aí depois disso, ele faz, depois ele fala, beleza, então, fica ali. Aí ele fala pro Larry assim, a natureza humana é para correr quando você está com medo. E depois disso ele vai assim, aí ele falou que o tanto que o Daryl é fodão, que olha até onde ele iria para manter a Lia segura. Ele é fodão.
Ele fala, aí já chega perto de Daryl e fala, nunca dê as costas pro seu irmão. Aí ele pega o cara que deixou o irmão pra trás e põe no fogo. Mano, o momento é muito foda, velho. Depois disso ele começa a gritar que eles eram. Ele falou assim: nós somos os escolhidos. Nós corremos para a batalha. Nós corremos para o fogo. Né? Que é o papo motivacional lá. E o episódio acaba com todo mundo olhando pro Daryl e pra todo mundo começa a se olhar. E o episódio acaba aí. Olha, eu vou confessar. Eu esperava mais esse episódio, eu esperava mais, eu vou dar uma nota aqui. Se fosse pra eu dar uma nota, eu ia dar um 7,5, porque esse episódio foi meio repetitivo. Não gostei muito não, mas enfim, o episódio foi bom até, porque a gente conheceu os Reapers e tal, mas cara, foi muito repetitivo. Mano, eles torturaram, eles ficaram guardando o Daryl, mano, eles fizeram a mesma pergunta, velho. Eles estavam fazendo o mesmo questionário várias e várias vezes pro Daryl, isso ficou chato, entendeu? Então, minha nota pra esse episódio é 7 ou 8. 8. 8. A minha nota pra esse episódio é 8. Não foi bom, mas também não foi uma bosta, né? Mas enfim. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho, compartilhe o canal. Bora bater nossa meta de 60 inscritos até o dia 17 de setembro. Falta só 10 dias pra gente bater essa meta. Eu sei que a gente consegue, galera. Vambora lá, eu sei que a gente consegue. A força de vocês tá me ajudando demais, velho. Falta só 4 inscritos pra gente bater a nossa meta. Só 4, falta só 4 inscritos pra gente bater a meta. E ontem saiu meu vídeo de Mortal Kombat 9, chamado God Assassino. Então vai lá assistir. Depois, e eu também fiz o The Walking Dead Survival Instinct mapas extras. Então foi só o comecinho, mas eu vou trazer o resto. E eu fiz a análise do trailer de The Walking desse episódio 18 e o trailer sobre World Beyond. Na quinta-feira eu vou fazer a análise sobre o próximo episódio de The Walking Dead e o trailer de World Beyond. Se não, eu faço um vídeo separado para The Walking Dead, World Beyond e Fear, porque tem muita novidade de tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho, compartilha o canal e bora bater nossa meta. Comenta o que vocês estão achando dos vídeos, galera. Eu preciso que vocês comentem o que vocês estão achando, porque se vocês não comentarem, eu não vou saber, velho. Então vocês têm que comentar, tem que falar o que vocês estão achando. Fala tipo assim, você tem que explicar mais, você tem que explicar menos, tem que mostrar mais imagem, tenta fazer alguma coisa pra mudar, enfim. Comenta aí o que vocês preferem, comenta aí o que vocês estão achando das séries aqui no canal. E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou, até mais.